Bom, então, dando continuidade aí aos nossos seminários, quem vai falar hoje sou eu, e eu vou falar um pouco sobre a dinâmica das conexões de Shinnikov em sistemas não suaves e algumas aplicações também sobre isso, tá? Então, só para adiantar um pouco aqui a história toda que eu vou contar para vocês, esse tipo de conexão, esse tipo de conexão de Shinnikov, que eu estou chamando ela de deslizante, é uma conexão que existe no mundo dos sistemas de Filipov, né? Eu estudei isso daí com o Marco Antônio na minha tese, né? E a nossa motivação para estudar esse objeto foi simplesmente o fato dela ser muito parecido, né? Pelo menos a geometria dela, né? Ser bastante similar a uma conexão clássica, né? Uma conexão homoclínica clássica e que é muito estudado na teoria aí das equações diferenciais dos campos vetoriais, né? Que é a conexão de Shinnikov, a conexão homoclínica clássica de Shinnikov. Eu vou falar daqui a pouco o que é essa conexão, só para dar uma ideia, né? A gente, motivado por essa similaridade, a gente introduziu esse objeto, que seriam as conexões deslizantes, e fizemos um estudo sobre ele, né? Reproduzimos os resultados clássicos do Shinnikov e outras coisas, né? Mas, a princípio, a ideia, o objetivo desse estudo era puramente teórico, né? Não tinha nenhuma aplicação em vista, né? Que, às vezes, da nossa área de sistemas dinâmicos, né, essa parte de modelos e campos vetoriais, dependendo de onde a gente vai tentar submeter os artigos e os resultados, sempre precisa de algum tipo de aplicação, né, porque a gente fica aí no limiar dos sistemas dinâmicos puro com as aplicações, né. Então, mas a gente não tinha em vista nenhum tipo de aplicação real desses resultados, né? A ideia era, de fato, teórica, né? Que a gente quis estudar esse objeto que ninguém tinha estudado ele ainda, né? Só que casou muito bem, isso, em geral, não acontece assim tão rapidamente, de uma aplicação cair no nosso colo aí, por causa de um congresso que eu estava participando, e pessoas da área aplicada mesmo, com não matemáticos, mas biólogos, né? Tinha matemático envolvido também, mas com dados reais e modelos de situações reais, com uma conjectura que determinado fenômeno acontecia. E a gente usou, né? Acho que publicamos ano passado, né? Acho que saiu publicado. Usamos essa teoria que era meramente com intuito teórico, né, para conseguir, de fato, dar uma resposta analítica e final para a pergunta que havia sido feita, de fato, no modelo real. Eu vou explicar esse é o resumo da história, tá? Eu vou explicar aqui para vocês o que é esse objeto, o que é essa aplicação aí, da onde que ela veio, e, enfim, isso foi só o resumo. Beleza. Então, antes de começar a falar sobre as conexões de deslizante, né, uma vez que a nossa motivação foi teórica, né, eu vou introduzir aqui rapidamente o que seriam as conexões de Shinnikov para campos vetoriais aí suaves, né? Então, a conexão de Shinnikov, ela envolve uma singularidade que é do tipo cela-foco, tá? Do tipo hiperbólico. Então, o que é uma singularidade desse tipo? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Então, eu tenho uma singularidade, é um ponto aí do meu espaço de fase, onde o meu campo se anula, né? E eu posso me perguntar sobre os autovalores dessa singularidade. Nessa situação, a gente tem um autovalor real e um par de autovalores complexos conjugados, que tem parte real diferente de zero, tá? Então, do jeito que eu estou desenhando aqui, né, aqui eu estou assumindo, bom, a gente tem sempre uma variedade, tem duas variedades distintas aí, uma variedade unidimensional que está associada ao alto valor real e uma variedade bidimensional que está associada a esses autovalores complexos conjugados aqui. Nessa situação, eu estou assumindo que o lambda zero é negativo e que a parte real do lambda aqui é positivo nesse desenho aqui. Então, essa daqui é basicamente
a caracterização local aí da dinâmica no entorno de uma singularidade desse tipo, né? Então, o que seria uma conexão de Churyakov? Então, uma conexão de Churyakov é basicamente uma órbita que vive na interseção dessas duas variedades, né? Da variedade, nesse caso, da variedade instável e da variedade estável, né? Então, uma conexão nuclínica que ela vive na interseção aí dessas duas variedades invariantes, né? Então, ela, a gente fala que essa conexão ela é biassintótica, né? Então, ela tem uma direção que se aproxima do nosso equilíbrio para tempo indo para menos infinito, e uma direção que se aproxima do equilíbrio para tempo indo para infinito, né? Então, como a gente tem aqui pessoal de mapas e pessoal de equações diferenciais, aqui eu estou desenhando a órbita de um campo vetorial, né? Isso aqui é a órbita, de fato, de um campo vetorial, aqui claramente não linear, né? A parte linear tem esse comportamento, isso daqui seria o campo não linear, onde a gente tem essa conexão homoclínica, né? Para estudar esse tipo de conexão, ela é super clássica e muito estudada na literatura, né? Mas para estudar esse tipo de conexão, faz uso da chamada quantidade de Cella, tá? Quantidade de Cella, a gente denotou por sigma, ela é a soma do alto valor real com a parte real dos autovalores complexos conjugados aqui. Então, lambda zero mais a parte real de lambda. E a gente diz que a condição de Churyakov é satisfeita quando esses autovalores complexos, eles moram dentro dessa banda aí, limitada pelo valor absoluto do lambda zero, né? Então, em outras palavras, a conexão de Churyakov ela é satisfeita se o pai de autovalores complexos imaginários são os mais próximos, eles são mais próximos da reta imaginária do que o autovalor real, tá? Porque esses caras poderiam estar aqui fora também, né? Então, se eles estão aqui dentro, que é uma condição genérica aí, né? A gente diz que a condição de Churyakov está satisfeita. Se eles estão fora dessa banda, uma situação genérica também, a gente fala que a condição de Churyakov não é satisfeita. Tá? Então, a gente tem essas possibilidades. Então, por exemplo, nessa situação aqui, que o lambda zero ele é negativo, né? Se o lambda zero é negativo, então a gente tem que a condição de Churyakov é satisfeita se e somente se sigma é negativo, né? Caso contrário, se o lambda zero é positivo, então a condição de Churyakov é satisfeita se e somente se sigma é positivo, tá? Então a gente usa essa quantidade de Cella para enunciar os resultados sobre a dinâmica dessa conexão, né? Então, esses aqui são os dois resultados clássicos de Churyakov, e ele fala o seguinte, né? Se a gente tem um campo vetorial aqui, de classe R, gama, uma conexão homoclínica, uma conexão de Churyakov, desse tipo aí que eu acabei de mostrar para vocês. Se a condição de Churyakov ela é válida, então, para cada vizinhança A dessa minha conexão, essa minha conexão é uma curva, então, pegando uma vizinhança dessa curva aí. Então, se para cada vizinhança A dessa curva existe uma vizinhança do meu campo, tá ok. Cada elemento, cada campo nessa vizinhança possui uma quantidade enumerável, infinita, de soluções periódicas dentro dessa minha vizinhança A. Tá? Em particular, o próprio X, né? O próprio X pertence ao U, então, em particular, o próprio X, ele tem uma quantidade infinita, enumerável de soluções periódicas dentro dessa vizinhança. Então, eu posso isolar essa vizinhança, pega essa conexão, pega uma vizinhança que contém essa curva aqui, né? Então, dentro dessa vizinhança, a gente tem uma quantidade infinita inumerável de órbitas periódicas. Se a gente perturba esse cara, isso significa pegar uma vizinhança do campo X, né? Se a gente perturba esse campo, a gente continua tendo essa quantidade infinita enumerável. Isso desde que a condição de Churyakov seja satisfeita. Se a condição de Churyakov não é satisfeita, então existe uma vizinhança A da minha conexão de Churyakov que isola ela. A princípio, isola essa minha conexão. Ou seja, dentro dessa vizinhança, eu não tenho órbitas periódicas
do meu campo vetorial, né? E mais, existe também uma vizinhança do campo vetorial original, que tem a conexão de Cherenkov, tal que cada campo nessa vizinhança admite no máximo uma órbita periódica dentro de A, tá? Pode não existir. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que essa conexão, nessa situação, ela é uma conexão de codimensão 1. Então, existe uma direção que você quebra essa conexão onde surge uma órbita periódica e uma direção onde você quebra essa conexão de não tem órbitas periódicas, né? Digo, dentro dessa vizinhança aqui, né? Isso quando a condição de Cherenkov não vale. A ideia para demonstrar esse... Aqui, quando eu estou falando que essa condição de Cherenkov não vale, eu estou falando um pouquinho mais do que simplesmente a negação da S, tá? Eu estou falando que esses lambdas estão fora aqui, não em cima dessa minha fronteira, tá? Então, só um cuidado técnico aqui. A demonstração desse resultado é a demonstração clássica, né? Quando você quer estudar órbitas periódicas, você constrói uma seção transversal, aí a órbita que você está querendo estudar, o que está acontecendo nas proximidades dela, né? E nesse caso, pode-se verificar que estudar o mapa de Poincaré aqui em cima dessa seção, uma seção bidimensional, né? Uma órbita periódica seria um ponto fixo do mapa de Poincaré aqui nessa seção, né? Dá para se demonstrar que as órbitas periódicas, os pontos fixos nessa seção bidimensional correspondem aos zeros de uma função unidimensional. Você consegue reduzir a dimensão do seu problema. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente você consegue construir um mapa unidimensional e associar zeros, não, pontos fixos desse mapa unidimensional a pontos fixos desse mapa bidimensional, né? E basicamente o que a condição de Cherenkov está falando para a gente é sobre a amplitude de oscilação desse mapa unidimensional. Esse mapa unidimensional, ele oscila infinitamente até a origem, e, basicamente, a condição de Cherenkov, se válida, diz que a amplitude dessa oscilação é grande o suficiente para cruzar a reta identidade. Então, você tem infinitas órbitas periódicas convergindo aqui para o seu ponto de equilíbrio, né? E, no outro caso, quando você não tem isso, então, a amplitude não é alta o suficiente para você cruzar a identidade, ok? Então, você não teria órbitas periódicas aqui nessa vizinhança. Então, isso daqui é um resumão aí do resultado clássico de Cherenkov e, enfim, do que está acontecendo no caso suave, né? Então, agora eu quero introduzir um objeto que é similar a esse objeto, mas que existe somente no mundo dos campos de Filipov. Então, vou introduzir o que seriam os campos de Filipov, né? Então, os campos de Filipov, os sistemas de Filipov, são campos vetoriais definidos por partes, eles são, em geral, descontínuos, né? E a gente chama eles de Filipov quando a gente assume a convenção de Filipov para soluções, para as trajetórias desse campo, né? Então, um campo Z, a gente inicia com um campo Z definido por partes, né? Então Z é igual a X se H é positivo e Y se H é negativo. Aqui, H para mim é uma função diferenciável que tem zero como valor regular, né? Então, sigma igual a H menos 1 de zero é uma subvariedade aí do meu espaço, e ela vai ser, de fato, a subvariedade de descontinuidade, porque acima dela a gente tem uma coisa acontecendo e para baixo a gente tem outra coisa acontecendo, beleza? A gente pode introduzir uma topologia nesses campos aqui, que é dado simplesmente pela topologia produto, ok? Uma vez que cada um dos campos pertence a um espaço de Banach, que aqui é um espaço vetorial, e a gente já tem a topologia CR aí nesses espaços, né? Então, como eu estou enxergando o Z dado por esse par aqui, eu posso falar que que o conjunto de campos definidos dessa forma é o produto cartesiano entre dois espaços. Então, a gente tem topologia basicamente para falar sobre distância entre campos definidos dessa forma. Então, isso aqui seria um campo suaves por partes. Agora eu preciso entender o que são soluções, né? O que são as trajetórias desses campos, né? Então, se eu tenho um ponto
que H é positivo ou H é negativo nesse ponto, então no entorno, uma vizinhança dele, Z restrito a uma vizinhança desse ponto, é ou X ou Y. Então, a trajetória local desse campo nesse ponto pode ser tomada como sendo a trajetória de X ou a trajetória de Y. Local, né? Então, existe uma vizinhança onde eu tenho essa trajetória. O problema é o que acontece para pontos tais que h de x é igual a zero. Né? Então, aqui a gente precisa introduzir a convenção de Filipov. Então, o que Filipov fez, essa convenção recebe o nome de Filipov, mas outras pessoas trabalharam com coisas similares e permeando essa ideia que o Filipov teve, antes mesmo do Filipov. Né? Então, você tem aí os trabalhos do Andronov, inclusive os trabalhos do Marco também, que tem algumas coisas sobre esses fenômenos de deslize, etc. Mas a gente tem aí um trabalho muito completo do Filipov, é um livro, onde ele estabelece todas os fundamentos aí para bem estabelecer essas trajetórias. Né? Então, nessa obra, o que ele faz é associar esse problema descontínuo a um problema de inclusão diferencial, que na época já tinha muito estudo feito e estava tudo muito formalizado. Então, basicamente, ao invés de estudar, você tem um campo vetorial, quando você fala de trajetórias, você está falando de solução de equações diferenciais, né? X' é igual a f de x. Né? Aqui, a ideia é você não usar equações diferenciais, mas você usar inclusões diferenciais. Você quer um x' pertencente a f desse x, ok? Então, o que o Filipov fez foi o seguinte, ó, ele falou, toma esse campo aqui e vamos definir uma função multivalorada, né? Uma função, um set-valued map. Né? Ao invés de você associar número, ou você associar elementos, vetores, você associa conjuntos. Né? Então, ele fala o seguinte, para x, tal que h é positivo, associa o conjunto unitário x de x. Para x, tal que h é negativo, associa o conjunto unitário y de x. E, para os pontos onde h é igual a zero, você associa a combinação convexa entre x e y. Então, basicamente, ele introduziu essa função multivalorada aqui. Né? Então, x mais y dividido por 2, mais o sinal de h vezes x menos y dividido por 2. Onde esse sinal aqui, com essa letra maiúscula, é essa função multivalorada aqui. Tá? Então, é conjunto unitário menos 1 se u é menor que zero, é todo o intervalo menos 1, 1 se u é igual a zero, e 1 se u é positivo. Então, basicamente, a gente tem essa situação aqui. Né? Então, é menos 1 aqui. Para zero, você tem todo esse conjunto aqui, e depois para 1, volta a ser um conjunto unitário. Né? Vocês podem falar, mas, poxa, isso não é uma função. Não é uma função. Depende do seu contradomínio. Se o seu contradomínio for subconjuntos, né? Se o seu contradomínio for o conjunto das partes dos reais aqui, isso aqui passa a ser, de fato, uma função nesse sentido, né? Mas, para não dar problema na definição, esse cara aqui, em geral, é definido dessa forma. Uma função, assim, mais ou menos. Coloca umas cobrinhas aqui. Né? É uma função multivalorada, né, de R em R. Então, isso significa que, de fato, esse cara aqui é uma função no sentido, se você tomar o conjunto das partes aqui em R, ok? Tem alguns detalhes técnicos aqui que tem que tomar cuidado, se você está num... Se você não... Aqui você tem que restringir um pouco, considerar só subconjuntos convexos, compactos, não vazios, então esse cara aqui, de fato, você consegue estabelecer uma métrica nele, que é a métrica de Hausdorff. Caso contrário, você não tem muito controle sobre esse espaço aqui. Mas, né, nessas nossas condições, as coisas funcionam muito bem. Então, o que o Filipov falou é o seguinte, olha, ao invés de você considerar aquela equação diferencial, considera esse f, essa função multivalorada, e considera essa inclusão diferencial. Então, uma solução de x ponto igual a z de x é definido como uma solução dessa inclusão diferencial, que é uma função absolutamente contínua, né, no sentido de você conseguir escrever ela como um ponto mais a integral de alguém, né, de uma função integral.
que no caso seria a derivada de Lebesgue da sua solução, né? Tal que ela satisfaz essa inclusão aqui em quase todo ponto, né? Φ ponto de t é igual, pertence, né, a f caligráfico de φ de t para quase todo t. Então isso daqui seria o framework geral aí do que seriam os sistemas de Filipov, né? Então esse aqui é o livro que eu estava falando para vocês, né? Então sistemas suaves por partes mais conversão de Filipov é chamado de sistema de Filipov. Ok. Então, isso daqui é basicamente a interpretação geométrica em alguns dos casos, né? Você tem aqui sigma sendo a sua variedade de continuidade, você tem um campo aqui em cima, um campo aqui embaixo e um campo aqui em cima. Então, nessa situação que um dos campos aponta para a variedade de continuidade e o outro aponta para fora, você consegue concatenar soluções aqui. Então, aqui é chamado regiões de costura, né? Isso nem sempre é verdade. Você tem situações nas quais os campos apontam ambos para fora da variedade ou ambos para a variedade, né? Então, nessa situação, o que a gente faz não, é decorrente da convenção de Filipov, né? O que acontece é o seguinte, você tem essa combinação linear entre esses vetores e você, a partir dessa combinação, você define-se uma solução em cima da sua variedade de descontinuidade. Tá? Então, além dos campos x e y, você tem um campo definido em cima da variedade de descontinuidade. Então, por exemplo, aqui você pode ter uma trajetória do campo x que atinge a sua variedade de descontinuidade e a partir daí você desliza em cima da sua variedade de descontinuidade. Ok? Aqui, nessa situação, é chamada de deslize aqui. Nessa situação, você tem sempre unicidade para tempos futuros, né? Então, dado um ponto, você tem um único futuro para ele. Mas não tem um único passado. Você não tem unicidade no passado. Existem várias soluções que vêm por dado um ponto, existem várias soluções partindo de lugares distintos que chegam nesse ponto. Aqui é a mesma coisa, só que a situação é uma situação de escape. Desculpa aí, eu estou testando o aplicativo aqui. Então, essa seria uma situação de escape, né, onde você parte de um ponto aqui, você pode sair quando você quiser. Tá? Então, essas são soluções de Filipov para nessas situações. Né? Aqui, você não tem unicidade em vários dos casos, mas tudo bem, não tem problema nenhum, a gente está acostumado com isso. O campo definido aqui em cima, ele tem uma cara explícita partindo dos campos x mais, x menos, partindo dos campos x e y, e é chamado de campo deslizante. Okay? Nessa situação de Filipov, a gente ainda tem algumas outras situações que a gente precisa distinguir elas aqui antes para poder introduzir o que seria a nossa conexão, né? Então, a gente tem os pseudo-equilíbrio. Pseudo-equilíbrio é nada mais, nada menos do que um equilíbrio do campo deslizante, né? O campo deslizante é um campo vetorial, então podem existir pontos que anulam esse campo aqui, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui sua descontinuidade, você pode ter os vetores apontando aqui para a sua descontinuidade, e isso te gera um campo deslizante em cima da descontinuidade. Eventualmente, você pode ter um ponto aqui, que é um equilíbrio do campo deslizante. Né? Então, para esse ponto, o que é interessante nesse caso, que já muda com respeito à situação ordinária, suave, né, é que esse ponto aqui, ele de fato tem trajetórias que são sintóticas a ele, né? Que são as trajetórias restritas à variedade de descontinuidade. Mas como ele faz parte de uma região de deslize, você sempre tem regiões, você sempre tem direções que chegam nesse equilíbrio em tempo finito. Então, isso é uma diferença muito grande para os campos de Filipov e para os campos suaves que a gente está acostumado. Né? Quando você tem um equilíbrio ali, você sempre tem direções, no máximo, assintóticas. Né? Aqui não. Aqui você tem direções assintóticas e direção onde a chegada do fluxo é em tempo finito. Tá? Então, esses são os pseudo-equilíbrios. Você tem também os pontos que têm que ser distinguidos, são as tangências dos campos x ou y com respeito a essa variedade. Né? Então, tangência é basicamente contatos. Né? Então, aqui está a sua descontinuidade. Você pode ter, por exemplo, contatos de ordem par, né? Pode ser coisas desse tipo. Você pode ter contatos de ordem ímpar,
né? Então, todos esses caras aqui são considerados singularidades, né? Não necessariamente equilíbrio, mas singularidades do campo de Filipov, né? E um tipo de singularidade que a gente vai considerar aqui são as dobras visíveis, tá? Então, dobra visível, já desenhei ali em cima, é basicamente pontos onde a gente enxerga a trajetória que está fazendo o contato aqui, o contato de multiplicidade 2 agora, né? Isso aqui seria a visível. A invisível seria algo desse tipo aqui, ó. Você tem um contato, mas você não enxerga a trajetória do campo que está tendo esse contato, né? Então, você teria que pensar na extensão dela para além da onde o campo está definido, x mais aqui, né? E a gente vai considerar aqui esse tipo de tangência que é regular aqui embaixo, né? Na verdade, a gente vai considerar uma dimensão maior, né? Então, a gente tem essa situação de dimensões maiores também, só que, genericamente, nas dimensões maiores, um ponto de dobra, ele, na verdade, é uma curva de dobra. Então, você tem toda uma curva aqui, onde o seu campo faz algo desse tipo aqui. Ok? E nessa situação, a gente vai considerar ele como sendo regular embaixo também. O campo de baixo não é um contato, é só o de cima. Então, esses elementos são importantes aí para a gente conseguir introduzir esse objeto aí. Então, agora vamos introduzir o que seria a conexão, de fato, deslizante de Chunikov. Então, a gente parte aqui de um campo de Filipov, a gente vai assumir que a gente tem uma região de deslize aqui. Nessa região de deslize, eu vou assumir que eu tenho o meu campo de deslizante está definido ali, eu vou assumir que esse campo deslizante tem um foco hiperbólico. Tá? Então, P é um foco hiperbólico para o campo deslizante. Para esse campo aqui, não tem segredo nenhum. Esse cara aqui está definido no plano e tem um foco hiperbólico. Estou assumindo isso. E como ele está na região de deslize, tem essa direção que chega nele, só que essa direção não é assintótica. Chega nesse ponto aqui no tempo finito. É essa direção aqui, apesar de eu ter encostado aqui, mas essa direção é uma direção assintótica. Vou assumir também que eu tenho aqui uma singularidade, um contato do tipo dobra visível. Então, aqui está a fronteira do meu deslize, e essa curva aqui é uma curva de tangências. Tá? Eu vou assumir que para algum ponto aqui eu tenho essa situação de dobra visível. Eu vou assumir também que ele é regular aqui embaixo. Não está desenhado. Ok. Outras coisas que eu vou assumir. Eu vou assumir que esse ponto dessa dobra visível pertence à bacia de repulsão da minha singularidade P. Né? Ela está aqui na fronteira do meu deslize. Então, eu posso assumir que isso aqui acontece. Né? Que existe uma trajetória que, para tempo negativo, ela converge aqui para o meu ponto P. E para fechar a conexão, eu vou assumir que a trajetória futura desse ponto aqui chega no P em tempo finito. Okay? Então, essa daqui é a conexão que a gente introduziu, né? A conexão de Chunikov deslizante. Esse objeto existe somente no mundo de Filipov. Existem outros tipos de conexões de Chunikov para sistemas não suaves, que é basicamente você construir ela por partes. Né? Então, mas aí é muito análogo ao caso suave. Então, esse cara aqui é um cara que é específico de sistemas de Filipov. Ele só existe nesse mundo aqui. Beleza? Mas tem muita similaridade, pelo menos geometricamente falando, topologicamente falando aqui, né, com o caso suave, né? Você tem aí, de fato, uma singularidade que tem uma autoconexão, né? Então, isso daqui, topologicamente, é a mesma coisa. A única diferença agora, que é uma diferença dinâmica, é que essa órbita aqui chega em tempo finito nesse ponto, e no caso suave, era assintótico também. Beleza. Então, a pergunta é, quando a gente introduz esse tipo de objeto, né, a pergunta é, eu consigo realizar isso daí? Eu consigo exemplos, de fato, de campos onde isso daqui exista, né, para eu poder, sei lá, ter alguma coisa um pouco mais concreta do que simplesmente uma definição, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi, de fato, encontrar um campo que a gente conseguisse demonstrar que existe, de fato, essa conexão.
Outra coisa interessante, quando a gente está introduzindo esses objetos, por exemplo, os atratores caóticos, é se perguntar também qual é a menor ordem, qual é o menor grau, né, se você pensa em campos setoriais polinomiais, qual é o menor grau que você consegue realizar esse objeto. Então, por exemplo, conexão de Chunikov, você precisa de grau 2 para conseguir realizar ele, no mínimo grau 2, que claro, porque, enfim, grau 1 não dá porque seria linear, né? Mas já no grau 2 você consegue realizar ele, que seria o sistema de Hostler. Então, é o mais simples, né? Aqui a gente tem uma coisa similar, só que a gente consegue já realizar esse objeto em sistemas que são lineares por partes. A gente tem sistemas afins aqui, né? Mas x, y e z, que são as variáveis, aparece de forma linear aqui para a gente. Tá bom? Então, esse daqui é um exemplo onde a gente consegue, de fato, realizar e encontrar essa conexão de Chunikov. Aqui está simplesmente uma simulação matemática dessa conexão para esse sistema que eu mostrei, para alguns parâmetros fixos. Né? Uma coisa interessante de se notar, para quem já usou matemática, quando você constrói um sistema por partes lá, e pede para ele resolver numericamente esse sistema, ou usa um plot, vector plot, string plot. String plot esses plots de campos vetoriais é um pouco ruim para essa situação. Mas se você pede para ele resolver numericamente as equações diferenciais definidas por partes, ele utiliza as convenções de Filipov. Então, isso daqui que eu estou desenhando, que eu desenhei aqui, não é eu roubando, eu plotando as coisas por partes, não. O próprio software matemática, simula, né? Ele calcula numericamente esse tipo de solução via convenção de Filipov. Só uma observação. O Douglas, ele consegue botar a homoclínica direitinho? Não. Daí, Chega aí eu tô perto. roubando. Aí eu tô roubando, porque você não consegue, como isso daqui não é algébrico, né, você não consegue saber exatamente qual é a condição inicial que essa órbita vai cair aqui em cima. A não ser que você É. consiga resolver, né, e de algum jeito encontrar essa órbita, eu acho. Ah, não, nessa situação é a própria órbita, é correto. Esse sistema ele é linear, né? Ele é linear, mas a questão é que nesse sistema eu consigo calcular qual que é o ponto onde a minha órbita de deslizante está passando, de Chunikov. Então, sim, porque eu pedi para o matemática simular nesse ponto aqui. Mas se eu Legal. pedisse para ele, ó, encontra a homoclínica aí, não. É que eu consigo descobrir onde ela está. Mas depois vai ter um exemplo que daí é já mais complicado, que daí não dá para fazer. A gente faz uma espécie de continuidade ali, continuação. Mas, enfim, aqui é de fato a órbita. Lógico que tem os erros numéricos, né? Então deve estar próximo ali, mas eu pedi para ele calcular a órbita correta. Ok, então, já temos definido o que é nosso objeto, vamos começar a ver alguns resultados, né? Eu tinha comentado com vocês que a conexão de Chunikov ali no mundo ordinário, ela é de codimensão 1, objeto de codimensão 1. Aqui acontece basicamente a mesma coisa. Então, o que a gente demonstra é o seguinte, ó, se eu tenho um Z0, que é um campo de Filipov, que tem uma conexão deslizante de Chunikov, e eu considero W como sendo uma vizinhança desse campo pequena, então eu consigo encontrar uma função G que sai dessa vizinhança e chega nos reais, que tem zero como valor regular, satisfazendo a seguinte propriedade: Z, pertencente a essa vizinhança, possui uma órbita de Chunikov, deslizante, C e somente C, G de Z é igual a zero. Tá? Então, ou seja, o Z possui uma órbita de Chunikov, C e somente C, o Z pertence à imagem inversa de zero. E a imagem inversa de zero, por zero ser um valor regular, é uma subvariedade de codimensão 1. Né? Então, basicamente, se você pega um ponto que está nessa variedade, ou seja, um ponto, um campo que está nessa variedade, ou seja, que tem uma órbita de Chunikov deslizante, você precisa de um único parâmetro para sair dessa variedade. Esse único parâmetro é o que quebra a sua conexão de Chunikov. Né? Então, quando você sai de maneira transversal, a gente chama essa curva, uma curva passando, cruzando essa variedade, a gente chama de zeni, e a gente diz que essa curva é um splitting, né, um desdobramento aí do gama zero, ok? Então, basicamente, o que a gente está fazendo, essa é a situação onde a gente tem a conexão de Chunikov, e a gente move essa variedade aqui, que é a imagem da curva de dobra aqui na minha região de descontinuidade. Tá? Então, eu consigo mover ela para um lado e para o outro aqui. Isso é o que faz quebrar
essa conexão de Chunikov. Ok, beleza. O primeiro resultado é esse. Então, agora eu quero recuperar os resultados de Chunikov para esse caso específico. Os resultados de Chunikov que eu estou falando é aqueles que falam sobre órbitas periódicas. Então, eu preciso entender o que seriam órbitas periódicas nessa situação, ok? Então, uma órbita periódica nessa situação próxima a essa conexão de Chunikov é uma órbita periódica deslizante também, e que satisfaz a seguinte propriedade, né? Você parte de um ponto Q1, próximo desse ponto Q, uma vez que esse Q, a trajetória desse ponto Q atinge transversalmente a variedade de descontinuidade num tempo finito, então, para pontos próximos do Q, a gente também vai ter essa interseção em tempo finito, ok? E ela vai participar, vai estar contida numa órbita periódica, se após chegar aqui na descontinuidade, ela deslizar de volta para o ponto inicial. Então, isso daqui é a figura clássica aí do que seria uma órbita periódica, né? E de período 1, porque eu retornei já no primeiro deslize que eu dou, eu já volto para o começo. Então, por exemplo, uma outra aqui, né? Chego na variedade de descontinuidade e retorno para o Q2. Então, isso aqui são órbitas periódicas deslizantes de período 1, né? Então, aqui não está desenhando as flechinhas, mas a gente sai aqui do Q1, chega na descontinuidade, depois desliza de volta aqui para o Q1. Saio do Q2, chego na descontinuidade, deslizo de volta para o Q2. Então, isso aqui são as órbitas periódicas, e são dessas órbitas periódicas que eu vou estar falando. São essas órbitas periódicas que eu vou querer estudar, a existência ou não delas. Então, o primeiro resultado que a gente demonstra acerca das órbitas periódicas, e que é a versão dos resultados de Chunikov que eu mostrei antes, é esse daqui, né? Então, gama zero é uma conexão de Chunikov deslizante de um campo vetorial, de um campo de Filipov Z0, sistema de Filipov, né? E Zmi aqui é esse splitting que eu falei, né? Onde eu quebro a minha conexão de Chunikov. Então, para Mi igual a zero, ou seja, estou na situação da conexão de Chunikov, qualquer vizinhança G da minha conexão de Chunikov contém uma quantidade enumerável de órbitas periódicas deslizantes de período 1, ou seja, uma quantidade enumerável das órbitas que eu mostrei ali atrás. Então, eu tenho, automaticamente, o primeiro resultado de Chunikov válido nessa situação, independente de condição, porque não tem mais nenhuma condição extra que eu preciso subir para obter essa quantidade infinita de órbitas periódicas. Nos resultados de Chunikov, você tinha condição de Chunikov, é que eu não tenho condição de Chunikov, sempre vale. Tá? E se eu quebro essa minha conexão, né, eu fixo essa minha vizinhança aqui, a hora que eu quebro essa conexão, o que acontece é que eu tenho uma quantidade finita, agora, para cada mim, né, tem uma quantidade finita de órbitas periódicas de período 1. De período 1 eu vou ter uma quantidade finita. Tá? Se eu considero todos os períodos, que é o que a gente vai fazer depois, eu tenho ainda uma quantidade infinita de órbitas periódicas. Então, e essa quantidade, ela vai aumentando conforme Mi diminui, até chegar no caso crítico aqui, Mi igual a zero, onde eu tenho uma quantidade infinita de órbitas periódicas de período 1. Para demonstrar esse resultado, o que a gente teve que fazer, olha, só ficou um ponto aqui, não sei nem como tirar. O que a gente teve que fazer é estudar com detalhe, definir com detalhe um mapa de Poincaré aqui, como a gente faz no caso clássico. A diferença é que o mapa que eu vou definir aqui, ele é um mapa unidimensional direto. Por quê? Porque a dinâmica completa do que está acontecendo com essa conexão fica toda codificada nessa curva aqui. Tá? Por quê? Porque isso é uma característica dos sistemas de Filipov, né? Elementos de volume que a gente tome aqui fora, né, e flua ele pelo fluxo do campo original, ele é colapsado na minha região de descontinuidade, né? Então, eu tenho um voluminho, colapso ele na região de descontinuidade. Então, toda a dinâmica vai estar caracterizada agora aqui nessa coisa bidimensional, né? Só que como eu tenho uma linha de dobra aqui, uma curva de dobra, todo esse agora esse elemento de área, ele é colapsado num elemento linear aqui que vive
em cima da minha descontinuidade, né? Desculpa, da minha linha de dobra. Então, a informação passa toda por ela. Tá? Funciona como um filtro, né? Apesar dela, ela cresce aqui em cima também, né? Mas ela tem que passar necessariamente por essa seção aqui. Então, eu consigo entender toda a dinâmica do que está acontecendo aqui olhando para essa curva de dobra, definindo um mapa em cima dessa curva de dobra. Ok, então o que eu vou fazer, né? Eu vou considerar aqui a minha conexão Chimical, eu vou tomar uma vizinhança suficientemente pequena em cima da minha curva de dobra, uma vizinhança de Q, desse ponto de dobra, né? A gente já viu que genericamente no entorno desse ponto de dobra você tem outros pontos de dobra, e uma vez que a gente tem uma vez que esse ponto aqui ele pertence à bacia de atração do meu ponto P, que é um foco hiperbólico, então uma vizinhança suficientemente pequena do meu ponto Q também vai pertencer a essa bacia de atração. Então, considero essa saturação pelo fluxo do deslizante desse meu domínio aqui, desse meu intervalo γm. E agora, uma vez que essa trajetória atinge sigma de maneira transversal e para tempo finito, toda essa vizinhança vai ter esse comportamento também. Então, aqui o que eu estou fazendo é diminuindo o meu R suficiente, diminuindo o quanto for necessário, a fim de que essas duas coisas aconteçam. Tanto essa saturação para frente quanto a saturação para trás tem esses comportamentos. Tá? Então, observa que esse saturado aqui, ele intercepta a região rosa aqui uma quantidade infinita e enumerável de vezes. Tá? Eu estou chamando essa interseção, estou chamando essa curva de IR, e cada uma dessas interseções eu vou chamar de I subíndice alguma coisa. Né? Então, estou olhando para cada uma dessas interseções. E o que eu faço agora é, uma vez que esse fluxo aqui, dessa região de γR até MR, gera um difeomorfismo, porque eu tenho coisas que são transversais, né? Aqui, nessa chegada, eu tenho esse difeomorfismo. Então, o que a gente consegue fazer é considerar a imagem inversa por esse difeomorfismo de cada um desses pontos, desses segmentos aqui, né? Então, estou desenhando de um deles e estou definindo agora esses J's que estão todos contidos em γr. Então, para cada I interseção que eu tinha aqui, agora eu tenho um J aqui, né? E, trabalhando um pouquinho agora, observe que para pontos nesse J aqui, a gente tem o primeiro retorno definido, né? Eu pego um ponto, caminho por aqui e retorno ainda para o meu γr, né? Não estou saindo do meu γr se eu pego pontos em J, ou nesses J's que eu estou definindo aqui, né? Cada J seria uma imagem inversa desses Is. Então, para esses intervalos, se eu restringo meu estudo nesses intervalos, eu consigo aplicar resultados simples de pontos fixos de Brouwer aqui, para garantir que em cada um desses intervalos eu tenho uma órbita periódica deslizante de período 1 definida. Então, já fica definido, fica demonstrado o primeiro item aqui do meu teorema, né? Estudando um pouco mais a fundo esse mapa, o que a gente observa é que ele tem basicamente essa dinâmica aqui. Tá? Então, isso que eu estou desenhando é, de fato, o mapa do meu segmento menos RR, que é o meu γr, até ele. Ok? Então, ele tem esse comportamento aqui, que tem uma oscilação, mas aparecem coisas que são tipo assíntotas, né? Mas não são bem assíntotas porque a gente está chegando aqui. Mas são regiões que delimitam o meu domínio, né? O meu domínio e a minha imagem. O domínio, ele é um domínio desconexo aqui, né? Eu tenho a união de todos esses J's, né? E em cada um desses pedaços do meu domínio, a gente tem um comportamento similar. Então, por exemplo, vamos olhar para o J2 que está acontecendo aqui. Então, a minha origem aqui corresponde ao meu Q, tá? Então, eu tenho o domínio que está mais próximo, eu tenho o extremo do meu domínio que está mais próximo do Q, e o extremo que está mais distante do Q. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, eu vou pegar o que está mais próximo do Q, né? Eu fluo com ele pelo meu fluxo, chego aqui, e a hora que eu caminho pelo deslize, eu chego em menos R. Tá? É justamente o que está acontecendo aqui.
Então, a imagem do ponto que está mais próximo do Q é menos R. E, contrário, né? A imagem do ponto que está mais distante do Q, eu caminho por aqui, chego aqui, ele é R. Então, ele mais distante do Q, ele passa a ser R. Então, a gente tem esse comportamento. A gente consegue demonstrar que o módulo dessa derivada aqui, do π, onde sempre que ela estiver definida, é sempre maior do que 1. Então, você tem, em particular, esse cara aqui, ele não se anula. Você tem esse comportamento decrescente aqui em cada um desses intervalos. E, se você olha do outro lado, você tem esse comportamento crescente aqui em cada um dos intervalos. Em particular, esses intervalos estão se acumulando aqui na origem. Na hora que você olha a identidade aí, você intercepta isso daí uma quantidade infinita e enumerável de vezes. Né? Cada uma dessas interseções é uma órbita periódica de período 1, uma órbita periódica deslizante. Né? Só que agora, uma vez tendo essa dinâmica aí do mapa de primeiro retorno, a gente pode falar muito mais coisas sobre esse mapa aqui. Você não tem só órbitas de período 1, você pode estudar órbitas de quaisquer períodos aqui, né? Isso daí é um trabalho que eu tenho com o Regis, com o Gabriel, que a gente estudou com mais detalhes tá chegando a sua reunião aqui. Estudou com mais detalhes esse mapa. O que a gente consegue demonstrar é que existe um lambda-k, existe um conjunto invariante, π invariante pelo primeiro retorno, lambda-k, dentro dessa minha vizinhança, estou chamando de UR, mas seria o gama dentro da minha vizinhança. De fato, o R é a união de todos aqueles J, né? No qual o meu primeiro retorno restrito a esse lambda-k, ele é conjugado a um shift nesse espaço de símbolos aqui. Tá? Então, eu tenho sigma 2 cartesiano com esse sigma k, a estrelinha só porque a gente define ele de um jeito diferente para ficar um pouco mais, não vai aparecer aqui o porquê, mas fica um pouco mais intuitivo na hora de você fazer as conjugações. Né? Então, dentro desse conjunto invariante, você consegue conjugar o seu mapa de primeiro retorno com o shift, né? Isso daqui para shift em espaço de símbolos com uma quantidade finita de símbolos, mas a gente consegue estender esse resultado e fazer uma conjugação aí também num conjunto invariante maior aí no nosso domínio, fazer uma conjugação com shift num espaço de infinitos símbolos, né? Então aqui você tem todas as propriedades caóticas aqui trazidas do shift, né, para esse mundo aqui. Né? Então, a gente tem um comportamento caótico aí no entorno da nossa conexão. Tá? E esse comportamento, se você perturba essa conexão, não está aqui o resultado, mas ele persiste também. Porque o que a gente consegue demonstrar é que a hora que você perturba, a hora que você quebra a conexão, apesar de você ter uma quantidade enumerável de órbitas periódicas de período 1, você tem uma quantidade infinita de órbitas periódicas se você considera quaisquer período. Okay? Muito bem, então isso daqui é basicamente a dinâmica está descrevendo toda a dinâmica da próxima conexão de Chunikov, e eu tenho mais um tempinho, vou só falar um pouco sobre a aplicação, né? Onde que apareceu essa aplicação. Isso a gente tinha feito de maneira completamente descompromissada com aplicações, era uma ideia teórica aqui. Então, em 2016, eu fui convidado para participar desse evento aqui, que é um evento muito legal. Terão outros também, então, se alguém tiver oportunidade, participe, que é um trimestre temático, né, no CRM, o Centro de Pesquisa em Matemática, dentro da Universidade de Barcelona, e onde existem vários tipos de IRT, né, eles... em geral, uma pessoa que é especialista em determinada área junta um monte de gente lá para ficar 3 meses, e essas pessoas vão e voltam, e tem muitos eventos e reuniões e etc. Então, é um lugar onde você se reúne para discutir determinado tema, né, num período grande de tempo aí, para aumentar a produtividade. Então, de fato, esse evento foi muito produtivo, e uma das palestras que eu assisti nesse evento, uma das pessoas que eu pude discutir, é uma pesquisadora dinamarquesa, que é a Sofia Pilz, né? Então, ela
junto com outros pesquisadores, e também tinham biólogos envolvidos aqui nesse trabalho, eles desenvolveram um modelo, é um modelo descontínuo, para estudar o comportamento de espécies numa situação real, de fato. Eles tinham um banco de dados aí, eles estudavam um lago, que era o Lake Constance. Não sei direito muito bem sobre isso, mas eles tinham toda essa base de dados mesmo, eles desenvolveram um modelo, né, que modelava a interação entre algumas espécies que viviam nesse lago aí, que era enfim, você tinha um predador, que era um tipo de ciliado, aí, e você tinha duas espécies de fitoplâncton, né? E esse ciliado, ele predava esses fitoplânctons, só que como ele tinha duas espécies, em determinado momento ele predava uma espécie, observado, né? Em determinado momento ele predava uma espécie, em determinado momento ele predava outra espécie, né? E a hipótese para essa mudança de hábito alimentar era justamente o quão disponível cada uma dessas espécies era no ambiente onde ele vivia, né? Porque a ideia aqui é toda você tentar otimizar a sua energia gasta na busca de presas, né? Então você vai comer aquilo que está disponível. Se você tem mais presa disponível ao seu redor de determinado espécie, então você vai predar ela, né? E a outra, ela não fica como sendo a preferencial, né? Daí, de repente, a outra passa a crescer, porque o ciliado não está predando ela cresce e ela passa a ser mais abundante. Então, ele muda o comportamento alimentar dele. Essa é basicamente a primícia do modelo, né? Então, partindo dessa primícia, eles desenvolveram o modelo e observaram o que estava acontecendo de fato com os dados, tentaram aplicar aí, e daí no artigo deles tem aí a comparação entre as observações e as predições teóricas, né? Não vou entrar nesse detalhe, não sei falar para vocês se o modelo é bom ou se o modelo é ruim, a questão é, esse modelo foi aplicado para estudar essa situação, e eles publicaram bem. Eu já vou mostrar o artigo aqui. Então, o sistema é esse sistema aqui, ó. O HDP, ele, de fato, mede a abundância dessas presas no ambiente. Não é aquela que é mais abundante, não. Depende de determinados fatores e aspectos aqui, que é codificado por esses parâmetros beta 1, beta 2 e AQ, mas isso aqui determina determinada proporção entre essas presas, né? Então, o sistema fala o seguinte, ó, P1, P2 são presas, P maiúsculo é predador. Se você tem essa proporção aí maior do que zero, né, essa proporção maior do que zero, ou seja, beta P1 maior do que AQ B2 P2, né, é uma proporção entre as presas, né? Então, você tem aqui, ó, se você olha esse sistema, tem bastante parâmetro, mas você pode ver que ele é um sistema do tipo Lotka-Volterra. Você tem uma interação entre a presa P1 e o predador P, né, enquanto a presa P2 cresce exponencialmente, né? Ela é desacoplada dos outros sistemas. Então, ela cresce. E à medida que ela cresce, o P1 decresce, porque está ocorrendo uma predação aí, e, eventualmente, esse cara aqui, essa proporção troca de sinal, né? Então, assume-se, né, como um modelo idealizado, que o predador agora passa a predar a presa P2. E a presa P1 agora tem esse crescimento exponencial. Claro, isso daqui é um modelo idealizado, e eles estavam comparando esse modelo com o que estava acontecendo de fato lá no lago. Tá? Então, beleza, isso aqui é um sistema, ele é um sistema chato de trabalhar, porque ele tem muito parâmetro. Os parâmetros, eles não são livres, não é um parâmetro que eu posso tomar ele, por exemplo, no espaço euclidiano, ele vive numa variedade aí, com esquina, com fronteira, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado, é chato de trabalhar com ele. Mas, enfim, ele está completamente definido aqui e passa a ser um sistema de Filipov. Porque você tem uma região de descontinuidade, nessa região de descontinuidade a gente verifica que tem, de fato, soluções deslizantes, uma região de deslize. Então, no artigo dos autores, né, e também na palestra dela, eles pontuam que existe uma indicação, né, de um possível fenômeno caótico, de uma dinâmica caótica desse sistema. Eles chegam nessa possível indicação aí, né, vamos dizer assim, nessa conjectura,
olhando para simulações numéricas dos sistemas, não fizeram a coisa analítica do sistema. Tá? Então, eu falei que está publicado aqui na Science. Ok, então, eles chegam nessa conclusão aqui, ou nessas evidências, olhando para simulações numéricas dos sistemas. Né? Então, aqui, por exemplo, você tem órbitas periódicas, né, deslizantes do sistema. Então, o cinzinho aqui seria a variedade de descontinuidade. Né? Você tem uma curva que bate aqui na órbita, na descontinuidade, desliza por um tempo e fecha. Né? Então, a hora que eu vi esses desenhos aqui, isso já me chamou atenção, porque eu já tinha estudado as conexões de Churyumov. Né? E outra evidência do caos é que quando eles vão fazer esses caras aqui, basicamente o que eles fazem é contar o número de órbitas periódicas, né? Conforme você varia um parâmetro. E essas órbitas periódicas vão aumentando numa sequência de periodoubling, né? Você quebra as órbitas periódicas e duplica o período. Então, você parte de uma órbita periódica, duas, até que você tem uma infinidade de órbitas periódicas. Isso é algo que é muito característico de sistemas caóticos. Né? Por isso que eles sugerem essa caoticidade do sistema. A última coisa que eles mostraram, a última coisa que eu vi, falei assim, acho que dá para usar o que a gente desenvolveu, foi esse cara aqui, né? Então, de fato, você tem um pseudo-equilíbrio do tipo cela-foco, né? E uma situação aí onde você tem exatamente o que a gente tinha lá, né? Enfim, isso foi o que ela demonstrou. Então, daí, demorou um pouquinho, eu me juntei com o Thiago e com o aluno dele, que eles estudam coisas aplicadas também, e o que a gente conseguiu demonstrar agora analiticamente é que aquele sistema lá, né, existe uma subvariedade dentro do espaço de parâmetros, uma subvariedade de codimensão 1 dentro do espaço de parâmetros M, que é chamado de M, tal que o modelo deles aqui admite uma conexão de Churyumov sempre que eta, que são os parâmetros, pertencem a essa variedade de codimensão 1. Então, usando os nossos resultados, para eta dentro, em cima dessa subvariedade, dentro dessa subvariedade, você tem uma dinâmica caótica aí do seu sistema. Só que a gente consegue melhorar um pouco mais, porque a gente demonstrou que se você quebra essa conexão, você ainda continua com uma dinâmica caótica. Né? Então, na verdade, a gente consegue essa subvariedade com dimensão 1 e um aberto dessa subvariedade com dimensão 1, tal que o sistema admite um comportamento caótico. Então, você tem aí uma probabilidade 1 de sortear, dependendo da região que você está, de sortear uma condição inicial e se deparar com uma situação caótica, que é o que eles haviam observado. Só que aqui fica demonstrado, de fato, analiticamente, que isso acontece. Né? Então, aqui, usando matemática, a gente fez algumas simulações só para ilustrar essa caoticidade. Né? Então, aqui o que está acontecendo é o típico, né, de comportamento de dependência sensível com relação às condições iniciais. Né? Tomo duas condições iniciais, uma em verde e outra em azul aqui. Elas são muito próximas, então a dinâmica começa muito próxima uma da outra, e eventualmente a dinâmica você já não consegue distinguir mais uma da outra. Né? Então, isso aqui é basicamente a projeção em cada uma dos planos coordenados aí dessas trajetórias. Né? Como o sistema aqui é complicado assim, o que não é linear já é complicado, né? Para campos vetoriais você já não consegue fazer muita coisa. Então, na situação linear lá, que nem sempre daria certo também, na situação que eu mostrei anteriormente, a gente consegue calcular de fato onde que a conexão de Churyumov está passando. Aqui não dá. Então, para a gente encontrar um ponto próximo aí, para a gente conseguir fazer essas simulações, o que a gente fez foi fixar uma série de parâmetros aqui e variar um dos parâmetros, que era o beta 1. Então, quando a gente fixava esses parâmetros aqui, a gente tinha uma estrutura do nosso sistema fixada, que é uma estrutura que ajuda muito, né? Que é basicamente a curva de dobra e a curva de retorno dessa dobra. Né? Que lembra que ela precisa retornar e cair em cima da pseudo-singularidade. E o beta 1, fixado esses parâmetros, ele movimenta o pseudo-equilíbrio mantendo essa estrutura de dobra e retorno de dobra fixa. Tá? Então, por exemplo, a beta 1 igual a 6, a gente verificava que esse pseudo-equilíbrio estava abaixo dessa curva. E para beta 1 igual a 10, a gente verificava que esse pseudo-equilíbrio estava em cima da curva.
Então, por uma variação contínua, em algum momento ele tem que cruzar essa curva, e é justamente nesse momento que você tem a conexão de Chunikov. A gente escolheu um beta 1 dentro desse cara aqui, é claro que eu não estou, para desenhar esse cara aqui, eu não estou numa situação de conexão de Chunikov, eu estou numa situação de perturbação de uma conexão de Chunikov, porque eu não consigo identificar exatamente qual que é o beta estrela que satisfaz isso daqui. Mas, para fins de desenho e simulação numérica, basta, né? Que é o que eu gostaria de ilustrar o que está acontecendo. Então, existe esse beta 1 estrela, onde a gente tem essa dinâmica caótica aqui. Beleza. Então, ó, essas aplicações estão feitas aqui nesse artigo, né, não está o ano aqui, mas é um artigo de 2020. O trabalho meu com o Regis e com o Gabriel tá nesse artigo aqui, né? Esse daqui foi o primeiro artigo. Bom, enfim, vocês podem ver que tem um problema nas datas aqui, né? Mas esse cara demorou um pouquinho para ser publicado. Mas isso aqui estava concluído em 2015. Tá? Mas aqui onde a gente introduz, a gente faz algumas coisas também um pouco mais degeneradas do que está aqui. Tá? A gente introduz aí essa conexão de Chunikov, e esse artigo aqui é o artigo onde eles desenvolvem o modelo aí para estudar essa dinâmica. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, e agradeço a atenção de todo mundo aí. Ô, Douglas, porque assim, vocês se inspiraram lá na aplicação dela para fazer as contas, né? Tiveram algum feedback no sentido, sei lá, pelo menos mandou para ela, o pessoal lá, para ver que dá para fazer mais coisa, dá para formalizar? Não, a gente não chegou, depois de publicado esse cara aqui, a gente não chegou a discutir mais o problema, né? Enfim, mas assim, o revisor desse artigo, das aplicações, assim, ele deve ser uma pessoa que é muito da biologia mesmo, porque ele fez algumas observações muito interessantes, né? E uma das observações que ele fez era que existiam outros artigos que apresentavam esse tipo de comportamento, e que ele acreditava muito fortemente, depois de ler o trabalho, que podia ser também tratado nessa situação. Então, por eu acreditar que o cara é da área da biologia, então eu imagino que teve alguma significância na aplicação mesmo, esse trabalho aqui. Mas eu não cheguei a conversar de novo com o pessoal da Dinamarca sobre isso. O engraçado lá em 2016, né, quantidade de palestras sobre, por exemplo, eu lembro da aplicação a ritmo cardíaco, né, que o pessoal tinha lá, usando dinâmica de Filipov. Curioso lá é como que as pessoas tinham tanta aplicação e elas usavam a convenção de Filipov, usava de vez em quando noção de Kolmogorov para solução também, mas a maioria usava Filipov e meio que sem saber nada sobre estabilidade estrutural, sem saber nada disso, mas usava e funcionava, né? Usava, funcionava. Incrível. E a gente fica procurando modelos e o pessoal já usa modelos, já faz simulação no MATLAB e considera isso como feito, né? Como resultado demonstrado. Se você ler esse artigo aqui, eles são bem... assim, eles falam que sugere, né? Sugere que o comportamento está caótico. Nesse daqui, pelo menos, eles não afirmam, é caótico, acabou, né? Que eles estão cientes que eles fizeram simulações aí. Mas isso é verdade, porque tem um mundo muito, muito rico aí de aplicações e exemplos que falta você dar uma abordagem analítica e demonstrar as coisas de maneira menos heurística, sabe? E foi isso que mais a gente só conseguiu fazer isso porque a teoria já estava desenvolvida, né? E muitas das coisas que você observa numericamente é muito difícil de você de fato constatar. E de fato, esse cara aqui foi difícil também, né? Calhou que a gente já tinha desenvolvido alguma coisa. Então bastou encontrar esse objeto lá dentro. Mas para encontrar ele foi complicado. Mas tem. E assim, o Ricardo estava lá, é muito, muito legal, porque tem muita gente aplicada que trabalha com isso, muita gente aplicada que trabalha com isso. Então, isso casa também com o que eu falei no comecinho, que às vezes são os revisores, né? O pessoal revisa aí, eles que estão lendo os artigos mesmos nossos, assim. Então,
a aplicação é sempre cobrado, né? Mas onde que isso aqui se aplica e tal, né? Então, isso aqui foi bem legal, a gente partir de uma coisa teórica e conseguir aplicar. E essa questão, né, do que eu fiz em 2015, consegui publicação em 2019, é muito por causa dessa falta de aplicabilidade aí, né? Você enunciar uma situação abstrata e demonstrar coisas da situação abstrata, né? Às vezes é difícil de publicar isso. Douglas, Oi, Bruno. você pode voltar só um pouquinho que eu fiquei curioso lá naquele slide em que você menciona a demonstração do teorema clássico do Chunikov? Que você fez uns gráficos dizendo que tem uma oscilação. Pronto. Você tinha mencionado que alguma coisa sobre a condição de Chunikov, que na verdade não satisfazê-la era um pouco mais do que só negar, era dizer que ela não poderia estar nem na fronteira, né? Isso. Mas assim, e aí você falou que tem a ver com essa oscilação dela aí e dela bater ou não nessa reta aí que é a identidade, né? Sim. No caso, isso significa, então, que quando ele está na fronteira, talvez ele está tangenciando essa reta identidade, isso significa, então, que ele tem que cruzar essa reta de maneira transversal, ou se tangenciasse já seria o suficiente? Então, a questão quando você tem essas condições, isso aqui, quando você vai demonstrar isso daí, a demonstração é sempre com base em teoremas da função implícita, né? Uhum. Então, você usa essas situações genéricas. Então, se um ponto está no interior de alguma coisa, né, seja fora ou dentro dessa banda de regularização, dessa faixa aqui, né, então você consegue, perturbando, perturbações pequenas suficientemente, de maneira que essa condição ainda é satisfeita. Então, ou os valores vão estar contidos inteiramente dentro dessa faixa ou fora. Se eventualmente está na fronteira, a hora que você vai estudar essa questão, né, usando o teorema de função implícita, que você precisa dessas perturbações, você não consegue determinar o que está acontecendo. Você não consegue determinar se eventualmente ele passa para dentro ou se ele passa por fora. Tá? Uhum. Então, não é simplesmente pelo fato de que, se nessa situação de satisfazer a condição de Chunikov, você tem essas transversalidades, e não satisfazer a condição de Chunikov, você não tem essas interseções, não é simplesmente o fato de que se estiver na fronteira, isso daqui vai ser sempre tangenciando aqui, né? A questão é que eu não conseguiria afirmar isso. Né? Não consegue afirmar, porque alguns poderiam estar para baixo, outros poderiam estar para cima, você entende? Porque tudo Sim. Faz parte de perturbações, né? Como não é uma situação genérica, você não sabe o que está acontecendo na perturbação. Mas agora, supondo que esse gráfico, né, suponha que o gráfico desse mapa aqui, unidimensional, faz exatamente isso, né? Você intercepta, você cruza, você bate, né, tangencialmente na sua identidade. Aqui você teria, sim, uma quantidade infinita e inumerável de órbitas periódicas. Sim. Só que você não consegue saber o que está acontecendo nessa segunda afirmação. Porque o que acontece quando você perturba o campo? Né? O que vai acontecer quando você perturba o campo? Você não sabe se um ponto desse vai se bifurcar em duas órbitas periódicas, com a bifurcação de Celanov, ou se vai desaparecer. Entendeu? Então, nessa situação aqui, como todas elas interceptam transversalmente, quando você pega um ponto que está próximo do seu original, esse mapa vai continuar interceptando transversalmente. Sim, perfeito. A azul aqui embaixo, quando você pega um cara aqui, você sabe que ele não vai interceptar. Ok? Só que se você tem uma situação de tangência para todas as interseções, então você não sabe o que vai acontecer se você pega um campo próximo. Em algumas situações você pode perder a órbita periódica, em outras situações você pode ganhar duas. Ganhar duas. Ganhar mais uma, né, no caso. Essa não garante essa segunda. Então, esses dois resultados aqui são resultados genéricos, em situações genéricas.
Tá certo, obrigado. Mais alguma dúvida? Na aplicação lá, aquele 2 é 2 mesmo, não é um 3. Não. Aonde? Você modelou direitinho aí, sabe como é que é? Aonde? Não, tô brincando com você, tô falando do achei que modelo você lá. estava falando sério. Não, mas sabe o que eu achei? Porque uma das coisas que me pegaram bastante no pé foi esses coeficientes aqui, tá vendo? Porque esse modelo, ele é linear, né? Mas aparecem uns coeficientes bem estranhos aqui, que são necessários para acontecer a conexão. Então, me perguntaram, viu, mas por que 3/8 de beta quadrado sobre alfa, né? Não pode ser outra coisa? Isso aí deve ser parâmetro envolvendo a população, né? Alguma coisa. Não, esse cara aqui não é do populacional, esse cara aqui é o sistema linear por partes, né? Aqui é um sistema miltoniano, você vai igualando as coisas aí e precisa resolver, né? E aparece esse cara aqui. Achei que era isso. Tá? Beleza. Mais algum comentário, dúvida? Se não, vamos me agradecer aí, né? Beleza, pessoal. Então, na semana que vem, o Luan levantou a mão aqui, mas eu acho que... Foi sem querer. Na semana que vem, quem vai falar aqui pra gente é o Murilo. Tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Professor. Semana que vem é feriado, né? É isso que eu ia falar. Semana que vem é feriado. Não. Na outra semana. Peraí, quem que estava na outra semana? Deixa eu ver. Dia 28. Não, tá certo. Na outra semana. Dia 28 é o Murilo. Então, o próximo seminário na semana que vem é o Murilo. Na outra semana que vem é feriado. Então, até a próxima, pessoal. Valeu, até mais.